Meu ateliê Arte Bruta faz uma referência à arte absurda de Jean Buffet. Esse ateliê ele se originou como interface depois de não prover mais a minha profissão em exercício efetivo enquanto professora. Havia preparado para apresentar e para dizer sobre os feminicídios de todas aquelas mulheres do Brasil e da minha pátria, desse país, que foram apagadas, silenciadas e hoje constam apenas sombrio. Tentarei uma nebulosa para mostrar e fazer uma homenagem àqueles que defendem os direitos humanos desse país. Fui eu agraciada na ilustração de uma obra com a vinda da Comissão de Ética e Direitos Humanos de Brasília. Hoje não é o Dia Internacional da Mulher, já passados uns dias, mas é que, no entanto, no dia onde haveria de falar sobre uma nebulosa, que seria um astro, não uma estrela, que só se vê o brilho porque ela já não existe mais, assim como tantas mulheres que hoje não existem, mas no entanto ainda brilham na sua beleza infinda. Foi sancionada uma lei pela uma forma de indenização e de recebimento das famílias pela Senhora Maria do Rosário, aqui no Rio Grande do Sul. A mesma que estava à frente do Comitê de Ética e Direitos Humanos de Brasília há tempos atrás, de quando ainda, na Feira do Livro, encontrei com a comissão aqui em Porto Alegre. Mas no Dia Internacional da Mulher, eu não pude fazer essa fala, não havia ainda conhecimento sobre isso, pelo fato de ter ganho um presente. Uma visita inusitada, provável, é isso mesmo. Eu fui agraciada no Dia Internacional da Mulher não com um batom, muito menos com uma rosa ou muito menos com um bombom. Fui agraciada com Albert Camus, O Mito de Sísifo. Surpreendente talvez tenha sido o fato de eu já haver ilustrado Sísifo. Eu já haver provido sobre um homem diante do absurdo. Mas, para uma mulher, tenho que dizer que falar que a vida dela é absurda desde presente das mulheres realmente é significativo. Mas aprendi, enquanto mulher, que do limão se faz uma limonada. Então, vamos lá. Albert Camus em O Mito de Sísifo, Rio de Janeiro, Record 2022, por uma mulher que queria falar das estrelas e das nebulosas que brilham e não existem mais. E agradecer a todas as que fizeram parte e ainda fazem a minha história e eu estar aqui de pé. Então, Camus. Ao mesmo tempo que o absurdo, encarado aqui como conclusão, é considerado aqui como ponto de partida. Camus dizia: o único papel do homem que nasce no mundo é de verdade o que assume consciente de sua vida, de sua revolta e de sua liberdade, do natural criado e nascido num absurdo. Assim cabe identificar onde começa a confissão, onde a acusação da culpada natureza humana, do absurdo que não pode ser prejugar a posição que ele assumir. Sísifo, diante do absurdo. O que é verdade é que perante, raramente, como se coloca, existe um suicídio por reflexão. O que desencadeia a crise é incontrolável. Diante de um suicídio de uma mulher, haveria alguma questão feminina a respeito disso? Em termos de como é que podia chamar isso? Feminicídio? Porque, com certeza, muitas mulheres que acabam morrendo por si mesmas
ou aquelas que ainda, apesar de vida e serem vistas como as nebulosas híbridas das estrelas, já não existem mais e foram amputadas de sua vida, o que não deixa de ser um pensamento amputado, um pensamento inválido diante de uma realidade absurda da vida e da sua total incompreensão para vivê-lo. Mas, com certeza, diante de um suicídio que, pela primeira vez, foi estudado, creio eu, em termos de força de trabalho, né, no país. Como é que era o nome dele? Era o Thomas Malthus, né, que considerou suicidas e quanto que isso era, em termos econômicos, uma despesa, né, e uma perda de valores e de capital para um Estado, para uma nação. O porquê que existiria preocupação num país que discute feminicídio em haver alguma discussão ou alguma relevância de uma mulher que se suicida ou é suicidada? Nenhuma. Porque, afinal de contas, se a força produtiva de uma mulher já não é valorizada e temos um salário inferior ao dos homens, então muito menos seria valoroso falar ou apurar alguma coisa em termos de suicídio quando se trata de uma loucura, de uma histérica do maluco que se suicidou. Com certeza, quando o Camus diz, né, que é uma crise incontrolável, provavelmente as explicações que deem diante disso, os jornais vão falar. Foram aflições íntimas, foram uma doença incurável o que originou isso. Sempre serão explicações válidas. Caberia saber daí se o amigo do desesperado não tratou de maneira indiferente esse culpado. Ou seja, hipoteticamente, ou para falar um pouco mais atualizada em acordo com as pautas do judiciário, empiricamente, o que seria e o que faria uma mulher diante do divórcio? Bom, o divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário, é propriamente o sentido do absurdo. O que é para uma mulher vítima de violência doméstica ser retirada do seu lar, vir a morar num abrigo e ainda ficar 15 dias afastada do seu trabalho? E ainda ser considerada, em alguns casos, a seguinte afirmativa: você vem com essa história que você é vítima de violência doméstica? Não, tô te desligando. Tem muita mulher que se casa, faz esse tipo de queixa apenas para ficar cuidando do filho pequeno. Isso aí, tá te vitimizando. Tá toda bonita, tá toda arrumada, acho que eu vou acreditar. Ou seja, a mulher que tem filhos, que tem uma prole, é casada, com certeza, e vítima de uma violência doméstica, que condições ela há de prover para dar sustento aos filhos, organizar a casa e fazer tudo mais ao mesmo tempo sozinha? E ainda, né, com todas essas condições que falam amparo, enquanto o homem, o agressor, não é preso, não é levado para nenhuma casa distante. É a mulher que é levada para um lugar absurdo e fica completamente desassociada de uma vida social que havia e provia antes junto ao matrimônio e a cátedra de madre ou matrona de uma família. Com certeza, matar-se, como no melodrama, é confessar a vida que não entendemos como se ela houvesse nos superado. Camus diz na página 33 a seguinte frase: já mudaram a teoria? Assim a ciência que deveria ensinar acaba em hipótese. A certeza se resolve em obra de arte. Ou seja, se mudaram a ciência e mudam toda hora para dizerem histéricas, lunáticas, ou então ainda psicóticas, diante do absurdo que é a violência contra a mulher, e que ninguém e nenhuma de nós aqui nesse país está livre de que seja e aconteça e ocorra em sua vida, haveria de fazer ser arte.
Se eu não posso ser ciência, não posso compreender em termos de aguardar, de esperar ou aceitar a condição que me designa como uma desqualificada agora para ter uma vida apenas possível dentro de um absurdo caótico do que se é e que se denota enquanto contexto. Então, foi o que eu fiz. A certeza foi resolver isso em termos artísticos, quando não pude mais ser ciência e nem científica. Foi pelo menos o que eu pensei. Mas, quando escrevi Notas de um Suicídio para um Suicídio, que fique aqui uma observação, um pós-escrito, um PS, do que agora me dei conta. Aqui registro apenas uma falha no que foi notícia. Não se tratava do termo correto correspondente ao ato atribuído, erroneamente, ao correto, que é assassinato. Da oportunidade, o registro da carta da defunta. Registrarei em breve, né? Comunicarei em breve o que foi encontrado em meio aos destroços absurdos. Mas, então, existem alguns suicidas que podem estar ligados a considerações honrosas. Suicídios políticos chamados de protestos, por exemplo, na Revolução Chinesa. Nota do autor. Diante dessa reflexão minha, em termos de não prover a vida conforme as regras do que, vamos dizer que é ciência, uma hora, que é médico, que é jurídico, que é família, que é crime, que é educação, ou seja lá o que for. Então, eu acoplei tudo de uma única maneira para dizer que matar-se, como no melodrama, é confessar. Mas, quando começa a confissão e a culpa e a acusação, que é a natureza humana, não vejo dessa maneira que natureza humana nada. É um assassinato da indiferença social pela qual as mulheres que são divorciadas da sua vida e de seus homens e violentadas de seus atores, retiradas do cenário e, lógico, geradas todas como um sentimento absurdo diante da vida que lhes vem pela frente e da impossibilidade quase completa de proverem todas as atividades como era e como era o seu cenário e lhe cabia ser atriz da sua própria história. Digo isso porque receber e ganhar de presente no Dia Internacional da Mulher um livro sobre o absurdo que leva ao suicídio, enquanto o meu manifesto era e ainda é por quem tem brilho e por quem ainda existe no céu, mas aquelas que ainda existem estão em pé aqui como eu e que estão apenas existindo em lugares do absurdo, e são lugares absurdos mesmo que ocupamos nessa sociedade. Lugares como artista, lugares como chefes de família mononuclear, ou seja, uma família mononuclear, lógico, uma mulher sozinha com filho. Que importância quem é que vai querer uma mulher sozinha com filho? Só vai dar incomodação, problema, gastar dinheiro do Estado. Muito relevante, agradeço fraternamente a vergonha sobre o absurdo de Sísifo e notas de um suicídio, que fica meu PS das cartas de todas as suicidas que nunca haverão de constar em termos do natural e criado, culpa sempre e total provimento da natureza humana e de uma sociedade indiferente, que é sim a culpada. E essa sociedade tem nome e tem lugar.
Na oportunidade, gostaria de cumprimentar a todas as mulheres e que sigamos em frente, porque o meu e as minhas notas de um suicídio nunca serão diferentes de um protesto na revolução.